Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta quinta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 6h57 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o nosso coração. Essa semana nós estamos aproveitando e fazendo uma série especial sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Há muitas pessoas que celebram a Páscoa, mas não conhecem a história da Páscoa. Quando, como e quem instituiu a Páscoa, né? Então, desde segunda-feira, nós estamos falando aqui sobre esse tema, e se você inclusive perdeu os episódios anteriores, eu sugiro que quando terminar o programa de hoje, você volte e assista aos episódios de segunda, terça e quarta-feira. Para você ter uma ideia, na segunda-feira eu falei que Páscoa é preparação, falei dos elementos que foram utilizados na celebração da Páscoa e o significado de cada um deles. Na terça-feira eu falei que Páscoa é comunhão e falei da importância que Deus dá para a instituição família e como era importante que a família estivesse junta naquele momento de celebração da Páscoa e de libertação da escravidão. Ontem, quarta-feira, eu falei que Páscoa é libertação. E eu falei tanto no sentido da libertação da escravidão do povo hebreu, que estava ali escravo no Egito, como também da libertação que Jesus nos proporciona em relação ao pecado. E hoje nós vamos falar que Páscoa é recomeço. Páscoa é recomeço. Eu quero ler com você o texto que está em Êxodo, capítulo 13, versículos 1 a 3. Êxodo, capítulo 13, versículos 1 a 3. Se você tiver acesso aí à Bíblia, você pode acompanhar, senão você pode ouvir aqui a leitura, tá bom? Êxodo, capítulo 13, versículos 1 a 6 diz assim: O Senhor disse a Moisés: Consagre-me todo o primogênito, todo o primeiro que sair do ventre de sua mãe, entre os israelitas, tanto de homens como de animais, é meu. Moisés disse ao povo: Lembrem-se deste dia, o dia em que vocês saíram do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor os tirou de lá. Nós falamos aqui, durante essa semana, que o povo hebreu estava escravo no Egito. E Deus então ouviu o clamor do seu povo e decidiu libertá-lo, e por isso levantou Moisés para, juntamente com seu irmão Arão, irem até o faraó e dizer para que o povo pudesse sair para oferecer sacrifício ao Senhor. O Senhor disse que iria endurecer o coração do faraó, como de fato aconteceu, e Deus disse que tiraria o povo de lá com mão forte, com mão poderosa, para mostrar que realmente não foi por vontade do faraó, mas por ação e por intervenção de Deus. Então, o Senhor foi enviando as pragas, foram 9 pragas, e agora chegou a vez da 10ª praga, que era a morte de todos os primogênitos no Egito, o primeiro filho, né? Tanto dos homens como dos animais. Ocorre que Deus preservou os primogênitos do seu povo. O Senhor orientou para que fosse sacrificado um cordeiro e o sangue fosse passado nos umbrais das portas, e onde o anjo destruidor passasse e houvesse ali o sangue do cordeiro, aquela casa seria preservada da morte e ali não haveria a morte do primogênito naquela noite. E assim aconteceu. Mas uma coisa interessante é que Deus preservou o primogênito do seu povo, né, os primogênitos do seu povo naquela noite, mas isso não significava que aqueles primogênitos poderiam viver e fazer o que eles quisessem. O Senhor os preservou porque o Senhor tinha um propósito. E a partir daquele momento o Senhor diz: olha, todo primogênito que nascer em vossas famílias, todo o primeiro filho, homem, será consagrado ao Senhor, pertence a mim. Então, a saída do povo daquela escravidão do Egito para a terra que o Senhor havia preparado
era uma oportunidade para recomeçar. E eu não sei se você já passou por essa experiência ou de repente está passando por uma experiência em que você está experimentando um recomeço, um novo começo. De repente você estava vivendo escravo de uma situação, de repente você estava vivendo escravo do pecado, escravo de um sistema, escravo de um relacionamento, escravo de um emprego, escravo de uma situação, seja ela qual for, de repente escravo de um vício. E Deus está agora lhe dando a oportunidade de um recomeço. Todo recomeço é desafiador. Tudo aquilo que é novo muitas vezes gera apreensão, gera medo, gera preocupação, porque é algo novo, é algo que não experimentamos antes. Mas o recomeço é a oportunidade que Deus nos dá de reescrever a nossa história. Então o Senhor estava tirando o seu povo ali da escravidão do Egito e iria preparar então o povo para aquilo que o Senhor tinha reservado lá na frente. Então, a Páscoa marca um recomeço para o povo hebreu. Veja que no versículo 3, Moisés diz ao povo, olha, lembrem-se desse dia, o dia em que vocês saíram do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor os tirou de lá. Então, todo ano, quando eles celebrassem a Páscoa, eles estariam relembrando o dia que o Senhor os havia tirado do Egito. Novas gerações viriam e aquelas novas gerações deveriam continuar celebrando a Páscoa e todas as vezes, ao celebrar a Páscoa, estariam relembrando a forma como o Senhor os havia tirado da escravidão do Egito. Então eles não deviam esquecer daquele momento que foi algo extremamente especial e maravilhoso. Deus estava dando a eles a oportunidade de um recomeço. Imagina aquele povo passar tantos anos vivendo como escravos, vivendo sendo oprimidos ali no Egito, e agora eles estavam tendo a oportunidade de desfrutar a liberdade. E aqui eu quero fazer um destaque, porque às vezes quando nós falamos em liberdade ou pensamos em liberdade, algumas pessoas acham que ser livre é poder fazer o que quer. Isso não é liberdade. O ser humano que acha que liberdade é fazer o que quer, na verdade ele está escravo de si mesmo. Liberdade é fazer aquilo que precisa ser feito, é poder fazer aquilo que precisa ser feito. É você dizer, não, eu vou seguir esse caminho porque eu sei que esse é o caminho que eu devo andar. É ter a liberdade de poder acordar todos os dias e ir trabalhar, estudar, cuidar da família, cuidar da casa e fazer aquilo que Deus quer que façamos. É ter a liberdade de poder falar com o Senhor, é ter a liberdade de poder desfrutar da presença do Senhor, é ter a liberdade de poder orar ao Senhor sabendo que o Senhor ouve a nossa oração e fazer a vontade do Senhor sabendo que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Imagine quantas pessoas você conhece, ou de repente você até já passou pela experiência de viver escravo de um vício e ter vontade de se libertar, ter vontade de se ver livre daquilo e não conseguir. Era exatamente o que estava acontecendo com o povo ali no Egito, o povo de Deus que estava ali escravo no Egito. Eles sonhavam com um dia em que saíssem dali e se tornassem livres daquela escravidão, daquela opressão, daqueles maus tratos. Eu imagino que o sonho deles era poder se ver livre daqueles maus tratos. E então, eles não viam nenhuma possibilidade, humanamente falando, de que isso acontecesse. Mas o texto diz que o Senhor vai e com mão forte os tira dali. Houve uma intervenção de Deus. A ação de Deus resultou em libertação para aquele povo. E a partir daquela libertação, eles tiveram a oportunidade de recomeçar as suas vidas, de voltar para a sua terra, de poder viver agora num novo lugar, não mais um lugar de escravidão, mas um lugar onde eles pudessem construir a sua vida, onde eles pudessem reescrever a sua história. Então, deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Páscoa é sinônimo de recomeço. Quando a gente olha para o texto, como eu disse, a gente vê que Deus havia poupado os primogênitos do seu povo. Mas isso não significava que eles pudessem fazer o que eles queriam, mas eles deveriam fazer aquilo que era a vontade de Deus. Por isso a importância de consagrar ao Senhor os primogênitos do seu povo. Por isso que os versículos 1 e 2 diz que o Senhor disse a Moisés:
consagre-me todo primogênito que sair do ventre de sua mãe entre os israelitas, tanto de homens como de animais, é meu. E o salmista vai compreender depois, lá no Salmo 127, versículo 3, que os filhos são a herança do Senhor. Os filhos são presentes do Senhor para nós. Então nós temos uma responsabilidade de consagrar os nossos filhos ao Senhor. E com aquela saída da escravidão do Egito, o povo estava tendo a oportunidade de recomeçar. E de repente hoje também é o dia que o Senhor está escolhendo para que você possa recomeçar, para que você possa escrever uma nova história na sua vida. De repente você está vivendo vítima de uma situação, seja no seu emprego, seja das suas emoções, seja das suas inquietações, ou de repente você está até mesmo vivendo escravo do seu passado. Eu conheço pessoas que vivem escravas do passado. Vivem lembrando, se culpando e carregam o peso da culpa sobre os seus ombros por causa de situações que viveram no passado. Situações que provocaram ou situações em que foram vítimas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em Cristo Jesus, o seu passado deve ser deixado para trás. A gente vai ver que Jesus, quando ele vem e morre naquela cruz e ressuscita, ele está nos dando também a oportunidade de um recomeço. De não vivermos mais escravos do pecado, de não vivermos mais escravos de nós mesmos, de não vivermos mais escravos de um sistema pecaminoso, mas sermos livres para fazer a vontade de Deus. Deus nos criou para viver para o louvor da sua glória. E quando nós estamos distante de Deus, nós não estamos vivendo o propósito dele para a nossa vida. Então, em Jesus agora nós temos a oportunidade de um recomeço. Em João capítulo 3, versículo 3, Jesus disse para Nicodemos o seguinte: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o que é esse novo nascimento? É ter a vida transformada por Deus através de Cristo Jesus por meio da ação do Espírito Santo. Esse novo nascimento é o convencimento de que somos pecadores e então entregamos a nossa vida ao Senhor, arrependidos de quem fomos, para agora sermos quem Deus quer que sejamos. Isso é novo nascimento. Isso é recomeço. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, ele diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então Deus nos criou para viver para o louvor da sua glória. Veio o pecado, manchou essa imagem em nós e nos afastou da comunhão com Deus. E Jesus vem para nos libertar da escravidão do pecado e nos reconciliar com Deus, nos dando a oportunidade de um recomeço. Um exemplo muito claro disso acontece com aquela mulher pecadora. Ela foi encontrada em flagrante adultério. E aqueles homens, para testar Jesus, levaram aquela mulher até Jesus, perguntando a Jesus o que é que eles deveriam fazer com aquela mulher. Veja que aqueles homens foram muito maliciosos, porque eles levaram apenas a mulher, não levaram o homem para ser apedrejado com ela. Eles queriam culpar Jesus, eles queriam imputar a Jesus uma culpa, de acordo com aquilo que ele dissesse que deveriam fazer. Mas Jesus, sabiamente, conhecendo o pensamento daqueles homens, fez com que eles refletissem e percebessem que eles também eram pecadores. Quando Jesus fica com aquela mulher, apenas os dois, Jesus pergunta para aquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: não, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus vira para aquela mulher e diz algo que muda a história daquela mulher. Jesus diz assim: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus está dizendo para aquela mulher que estava dando para ela a oportunidade de um recomeço. Páscoa é recomeço. Jesus estava dando para aquela mulher a oportunidade de recomeçar a sua vida, de reescrever a sua história. Ela não tinha como voltar e mudar o que já havia feito, mas ela podia fazer diferente a partir daquele momento. E, queridos, essa é uma grande verdade. Nós não temos como voltar e mudar aquilo que já fizemos ou deixamos de fazer. Mas nós podemos fazer diferente a partir de agora. Nós podemos fazer algo novo a partir de hoje. A partir do momento que entregamos a nossa vida ao Senhor, nós podemos viver um novo tempo, podemos viver um recomeço, podemos viver uma nova história na nossa vida.
Então essa manhã de quinta-feira pode ser a oportunidade que Deus está te dando para você viver algo novo, para você recomeçar a sua vida. Sabe, queridos, eu conheço pessoas que estão tão presas ao passado, tão presas às histórias de dor do passado, que não conseguem perceber a grandeza do amor de Deus, desfrutar do perdão de Deus e viver algo novo a partir de agora. Deus está com os braços abertos, as mãos estendidas para te perdoar, para te receber, para te restaurar e para fazer você recomeçar a sua vida. Mas é preciso que você creia, é preciso que você entenda a necessidade de recomeçar. É preciso que você se lance nos braços do Senhor. Enquanto você ficar temeroso ou ficar preso ao que passou, você não vai viver aquilo que Deus tem preparado de novo para a sua vida. Não há como viver o novo enquanto estiver apegado ao velho. Não há como viver uma nova história estando ainda apegado à velha história, ao velho tempo. Sabe, queridos, o apóstolo Paulo, eu gosto muito desse texto. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você olhar para aquilo que você fez ou deixou de fazer, ou para aquilo que fizeram com você, talvez você ache que não haja mais sentido para a sua vida, que não há como escrever uma nova história. Mas se você olhar para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, se você olhar para aquilo que Cristo fez em seu lugar, em meu lugar, você vai ver que é possível sim escrever uma nova história, viver um novo tempo, não por aquilo que somos capazes de fazer, mas por aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. O Senhor tirou o seu povo com mão forte. Por isso que o texto diz no versículo 3 que Moisés disse ao povo: lembrem-se desse dia, o dia em que vocês saíram do Egito, da casa da escravidão, pois com mão forte o Senhor os tirou de lá. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã, em nome de Jesus. Deus quer te tirar desse passado de escravidão, desse passado de dor. Deus quer te tirar dessa vida de sofrimento que você tem vivido hoje. Deus quer escrever uma nova história na sua vida. Deus quer escrever um novo tempo na sua vida. Mas é preciso que você creia, que você entregue a sua vida ao Senhor, que você se reconcilie com o Senhor, que você se arrependa diante do Senhor, confesse a Ele os seus pecados e clame a Ele para que te liberte, para que mude a sua mente, para que mude o seu coração, a fim de que você viva tudo quanto Deus tem preparado para a sua vida. Então aproveite que hoje é quinta-feira, aproveite que essa semana é uma semana muito significativa, onde se pensa, se reflete sobre Páscoa. E Páscoa é tempo de recomeço. Hoje é o dia de você recomeçar a sua história. Hoje é o dia de você levantar de onde você caiu e caminhar agora em direção a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Não fique olhando para trás. Não fique olhando para o que passou. Olhe para aquilo que Cristo tem preparado para você. Não fique lamentando pelo que passou, ou pelo que você perdeu, ou pelo que você deixou de ter. Olhe para aquilo que Cristo tem preparado para você a partir de hoje. Olhe para Jesus. Não olhe para as pessoas. Não olhe para o que elas vão pensar sobre você ou falar sobre você. Olhe para aquilo que Cristo pensa sobre você. Olhe para aquilo que Cristo fez por você. E viva tudo aquilo que Cristo tem preparado para você. Essa é uma manhã de recomeço. Eu creio que hoje é tempo de você recomeçar. Eu creio que hoje é tempo de você começar um novo tempo na sua vida, uma nova história na sua vida. Deus não te criou para viver escravo. Deus não te criou para viver preso a uma situação, a um sistema, a um contexto de dor, de injustiça, de sofrimento. Deus não te criou para isso. Deus te criou para viver como filho. Deus te criou para viver como filho. Jesus entregou a vida para que você tivesse vida. Jesus derramou o sangue dele para que nós fôssemos lavados e remidos, para que nós fôssemos purificados de todo o pecado e reconciliados com o nosso Pai Celestial. Que Deus nos abençoe e que em nome de Jesus, essa manhã seja uma manhã de recomeço. E se de repente Deus está gerando em você o desejo de um recomeço, o desejo de viver um tempo novo, e se você quer compartilhar, compartilhe aqui conosco. Mas se não quiser, não tem problema.
eu gostaria que você compartilhasse pelo menos esse vídeo, para que outras pessoas, assim como você, possam também ter a oportunidade de viver um novo tempo na sua vida, um novo tempo na sua história. Deus não te criou para viver como escravo. Deus te criou para viver como filho. Que Deus nos abençoe, que Ele nos conceda uma ótima quinta-feira e que essa quinta-feira seja um divisor de águas na sua vida, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe. Não esqueça de compartilhar esse vídeo se você ainda não compartilhou, para que nós possamos alcançar um maior número de pessoas com essa mensagem de fé e esperança. Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã às 6h57, se Deus assim nos permitir.